Latitude Porto, Vozes da Colombofilia, programa extra. Serão do dia 4 de março de 2026. Boa noite a todos. As vozes de hoje são Marco Laranjeira, Presidente do Conselho Desportivo, e António José Branco, Presidente da Federação Portuguesa de Colombofilia. Ambos tomaram posse no passado dia 15 de fevereiro na sede da FPC em Mira. Muito obrigado por terem aceito o convite. Iniciamos com António José Branco. A Federação Portuguesa de Colombofilia proporciona um vasto leque de serviços. A maior parte deles, penso, que são imperceptíveis aos colombófilos, para a maioria deles. Entretanto, no terreno, motivos de preocupação. Nos clubes, universo reduzido para se encontrar diretores e pessoas que auxiliam nos incestamentos. Será necessário reestruturar. População crescente das aves de rapina. Todos os colombófilos mais ou menos sentem esse problema. Alguns dos nossos amigos colombófilos também têm problemas com a instalação dos seus próprios pombais. Muitas vezes, pombais já edificados há bastantes anos e depois por denúncias ou outros problemas, sentem-se confrontados com várias tentativas de derrubar esses mesmos pombais. António Branco, os colombófilos poderão contar com a FPC no sentido de minimizar estes problemas? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para esta primeira apresentação do novo elenco da Federação Portuguesa de Colombofilia e queria cumprimentar todos os colombófilos deste país pelo reconhecimento que, inclusivamente, os colombófilos dão ao desporto colombófilo a nível nacional e uma palavra muito especial também para o dirigismo. O dirigismo na colombofilia, na minha ótica, é o calcanhar daqueles da essência do nosso desporto. Começa a aparecer poucas pessoas para o dirigismo e eu acho que quer a Federação, quer a própria associação, as associações e os clubes têm que acarinhar cada vez mais quem está à frente dos destinos da colombofilia portuguesa. Diria também, e neste novo elenco, e nesta nova direção, vamos falhar muito, ou vamos errar, porque quem trabalha vai errar. Mas esta direção vem com um compromisso de uma missão para ajudar a colombofilia portuguesa. Nenhum dos diretores está ligado ao comércio dos pombos, ao comércio das rações, a nada. Estamos cá com missão e de livre vontade para fazer da colombofilia o melhor que inclusivamente sabemos, e com alguma experiência. Eu tenho alguma experiência ao nível do dirigismo, e nomeadamente na Federação Portuguesa de Colombofilia. Passei por lá os últimos 16 anos, comecei com o Dr. 13. Todos eles foram como vice-presidente? Não, no primeiro mandato fui vogal, o Dr. 13 era o presidente, o Dr. Jacinto o vice-presidente, e quando o Dr. Jacinto se candidatou e teve 3 mandatos, portanto fez-me sempre o convite para vice-presidente, e foram os 3 mandatos que fizemos com ele. Quando falamos e na pergunta em concreto sobre o plano de comunicação, efetivamente há alguma comunicação que por vezes esbarra naquilo que são os e-mails ou a informação da própria Federação. Na primeira reunião que tivemos já ao nível da própria Federação, a reunião de direção, esse foi um dos temas que inclusivamente foi levantado. Eu acho que a Federação Portuguesa de Colombofilia tem que atender às preocupações, quer das associações, quer dos clubes e quer dos colombófilos, e tem que dar uma resposta célere. Não podemos ter mails parados durante
meses ou estão esquecidos naquilo que são as gavetas dos computadores. Inclusivamente ficou decidido que todos os meios endereçados à própria Federação vão passar pelos membros da própria direção. Eu vou ter acesso à caixa geral dos meios da própria Federação, o Vice-Presidente tem acesso aos meios do geral da Federação, para quê? Para nós estarmos por dentro daquilo que são as preocupações e as perguntas à Federação, para inclusivamente responder de uma forma rápida, transparente e dentro daquilo que seja a possibilidade da Federação resolver essas questões. Um outro tema que falou e que inclusivamente também a mim é muito caro, que é a questão das aves rapinas. É um problema que temos que aprender a viver com ele. É um problema que temos que saber viver com ele. Eu sou daqueles que, por ano, portanto, o meu pombal é na Serra, está na Serra da Área e Candeeiros. Aquilo é um parque natural em que está minado também de falcões e de águias. Eu, inclusivamente, esta semana, mandei um ofício para o Instituto, o ICNF, para solicitar uma reunião com a alta direção do CNF para, em conjunto, estabelecer alguns planos em que sabemos que temos que proteger a águia, temos que proteger as aves rapinas, mas também pode haver aqui um entendimento entre a combofilia e a ICNF para haver aqui uma resolução. Eu tenho aqui algumas ideias relativamente àquilo que poderá ser uma proposta com a direção portanto, do ICNF. Não sei, talvez abrindo aqui um pouco o leque, acho que o PAN não nos vai prejudicar relativamente a isso, mas se calhar uma das ideias, porque nós temos que colaborar também com este tipo de institutos, é ser a própria Federação, ser os próprios combófilos, em articulação com eles, criar pombais localizados onde as aves rapinas edificam, fornecer pombos para inclusivamente criar e serem possivelmente fonte de alimentação da ave rapina e também, quem sabe, ajudar naquilo que é a alimentação desses próprios pombos. Eu posso dizer que eu tinha um combófilo que desistiu, tinha um pombal em linha reta para aí 1 km e eu nunca tinha problemas com as aves rapinas. Porquê? Ele teve de desistir porque quase que dizimou a colónia toda dele. Ele desistiu, eu estou a ser atacado também por essa situação. Portanto, eu acho que não podemos meter a cabeça na areia relativamente a esta matéria, temos que junto portanto, temos junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ter aqui uma grande articulação por forma a ultrapassar esta questão. Não vai ser fácil, não é fácil, mas também não é impossível. Agora temos que ter abertura, ter a disponibilidade para articular com a alta direção do Instituto. Na questão dos pombais e denúncia das autoridades, eu lembro-me de que a Câmara de Tavira tem a figura do pombal no PDM da cidade, e isso penso que não acontece em mais Câmara nenhuma. Não será, isso facilita muito na localização dos pombais. O que eu sinto é que o colombófilo, quando se vê confrontado com denúncias ou isso, sente-se um pouco sozinho e o que a Federação poderá fazer sobre isso? Com certeza já é assim. Noutras situações já deu a mão. Relativamente às câmaras, eu até posso dizer que também tenho uma ligação forte com aquilo que é a área do município. Para quem não sabe, eu sou o Presidente da Assembleia Municipal do município, portanto fui eleito nas últimas eleições, já tinha sido Presidente da Assembleia Municipal há 24 anos atrás, era um jovem quando andei pelas políticas,
fiz 2 mandatos e agora tive o convite do atual Presidente, e sou Presidente da Assembleia Municipal de um Conselho, e portanto, e sei como é que se mexe ao nível nesta parte dos municípios. Eu acho que quer a própria Federação, quer as próprias associações, têm que, junto dos municípios, junto dos vereadores ligados à área do urbanismo, tentar articular da melhor maneira, fazer protocolos. A Federação está disponível inclusivamente para dar uma explicação do que é o pombo-correio, as grandes facilidades que o município inclusivamente poderá dar nesse sentido. Agora, vejo que com alguma dificuldade nas grandes cidades criar o PDM relativamente à instalação de pombais no centro das cidades, mas por outro lado, possivelmente numa grande articulação com os municípios, as cidades, os subúrbios das cidades têm terrenos, podem-se criar aldeias combófilas, nomeadamente em Lisboa, portanto, nos subúrbios, e no Porto também existe, portanto tem que ser por aí o caminho para não acabar a combofilia, é haver essa articulação, é estabelecer protocolos inclusivamente com o município. A própria Federação, quer juridicamente, poderá prestar esse apoio também. Eu e a direção estamos disponíveis para articular com os municípios, reunir com presidentes de Câmara, reunir com vereadores ligados à parte do urbanismo e tentar, da melhor maneira, fazer esta articulação entre os municípios e a própria combofilia. Portanto, o que eu acho é que, por vezes, mesmo Presidente de Junta de Freguesia tem um desconhecimento daquilo que é o pombo-correio e da vitalidade do nosso desporto. Ainda penso que a semana passada um artigo, ou pelo menos vi na televisão, não sei se foi no TVI ou na SIC, portanto, há ali um litígio entre a população ali do Distrito de Lisboa, que é para a instalação de um pombal junto a uma creche. Mandaram-me inclusivamente uma série essa reportagem mandaram-me inclusivamente por mail e por WhatsApp a divulgação dessa notícia, mas, portanto, a própria Câmara de Lisboa aprova o local, que é junto a uma creche, mas o pombo-correio é um pombo que tem vitalidade, não transmite doenças, portanto, e o próprio... Há uma desinformação que nós próprios, quer os dirigentes do clube mais próximo, quer da própria associação, poderá dar um contributo, inclusivamente informativo, para dar a realidade daquilo que é o pombo-correio, e aquilo não é um transportador de doenças. Portanto, não vejo qual é a dificuldade de um pombal estar junto a uma creche, tal qual como existem pombais que estão nas escolas. Portanto, e aí poderá ser uma das maneiras também de incrementar os jovens para a própria combofilia. Portanto, aqui tem que haver, e da parte da Federação, tem que haver uma comunicação mais incisiva, uma comunicação mais transparente. Temos que comunicar para dentro e temos que comunicar também um pouco para fora. E relativamente à comunicação, também posso dizer que estamos em lançar, entre aspas, um concurso público ao nível da própria comunicação, em que já estabelecemos um caderno de encargos daquilo que queremos para a própria Federação, e vamos lançar no terreno para pessoas do meio nos possam ajudar portanto, a ter uma comunicação muito mais objetiva. Sim, o público em geral tem tendência a misturar o pombo-correio com o pombo comum das cidades, não é? E daí o grande problema. Okay. Nesse sentido, não haverá interesse numa promoção da colombofilia junto ao grande público, nomeadamente na presença em feiras de agricultura, feiras PET. É uma boa ideia. Essa ideia de não tínhamos ainda pensado, ou pelo menos ainda não pensei nisso, e a gente estamos porque no início. Eu sinto que tem havido um déficit de comunicação do que é o pombo-correio junto ao grande público.
Nós vivemos muito fechados em nós próprios. Talvez por uma questão de política, não é? De atitude de anteriores presidentes, não sei. Mas o que é certo é que é um facto. Não será a altura de abrir a colombofilia e mostrá-la? Está a dar uma boa ideia, eu acho que é uma ideia que devemos apanhar. Existe a Feira Nacional da Agricultura todos os anos, poderá ser também uma montra para nós divulgarmos Sim. O Pombo Correio, inclusivamente transmitir ao público em geral aquilo que é o nosso desporto e aquilo que é efetivamente o Pombo Correio. Porque eu digo, se a gente se falarmos a nível nacional, colombofilia, 80% se calhar da população nem sabe que a colombofilia é o símbolo do Pombo Correio, portanto, é uma palavra que paira no ar, mas inclusivamente poderão não saber, mas temos que comunicar melhor e temos que estar mais no terreno. Estou plenamente de acordo e essa é uma boa ideia que também podemos agarrar ao nível da direção. Um dos deveres das federações é formar jovens para a modalidade. Julgo que desde as chamadas férias desportivas do tempo do saudoso Gaspar Villanova, que foram interrompidas, ou seja, nunca se realizou algo com essa dimensão. O nosso desporto está com déficit de jovens, está a perder de ano para ano praticantes. Não será uma lacuna da Federação essa formação de jovens, uma formação anual, por exemplo? É uma lacuna. Temos que olhar para os jovens, temos que inclusivamente estamos a pensar uma alteração ao Regulamento Desportivo Nacional, em que inclusivamente os jovens e as mulheres, portanto, ao nível de os jovens e a mulher, precisamos destes dois, trabalhar estas duas áreas muito na colombofilia. Isso poderá passar, e já pensamos, estamos a lançar, este ano não, mas vamos rever o Regulamento Desportivo Nacional, e uma das questões que colocamos em cima da mesa era a hipótese de, na mesma coordenada, existir o colombófilo, portanto, o principal, existir uma equipa de jovem e uma equipa de mulheres. Inclusivamente, é uma questão de a gente afinar e ser aprovado inclusivamente em Congresso, porque os estatutos têm que ser aprovados e os regulamentos, pelo menos os estatutos têm que ser aprovados em Congresso, e ter as ideias dos congressistas, mas facilitar inclusivamente aquilo que era a cota do jovem, aquilo que era a cota da mulher, e, por exemplo, podem três concorrentes jogar na mesma coordenada, não podendo mudar os pombos, por exemplo, em 2 anos, ou uma coisa assim, para não ver... Mas ter uma equipa em nome de um jovem... porque inscrevem-se 100 jovens, 20% se calhar vão ficar no futuro na colombofilia. Se não fizermos nada, tudo isto termina, porque a colombofilia, como sabemos, é um trabalho de 7 dias por semana, 365 dias por ano, portanto, e os jovens neste momento não estão muito disponíveis, e depois a colombofilia também é um desporto que sabemos que não é barato, portanto, e depois todos nós queremos ter muitos pombos, mais complica a vida do nosso desporto, mas estamos a pensar também a esse nível, haver um incremento, quer ao nível dos jovens, quer ao nível das mulheres, portanto, e temos também já uma senhora na nossa direção, inclusivamente com um colega também da direção, que ficaram mais ligados a esta área, quer da ética no desporto também, que o Zé Luís está a dar a continuidade, mas também a Sofia, que é uma concorrente, Moreira, que é uma concorrente, inclusivamente aqui do Porto, que está também a abraçar essa área numa relação também com a comunicação. Portanto, comunicação
olhar para os jovens na combofilia e olhar também para a mulher na combofilia. Pensar num campeonato de mulheres a nível nacional também para incrementar esta área, portanto é aquilo um bom caminho, sim, assim. É por aqui que a gente está a pensar. Como disse no início, temos ideias, sabemos que vamos errar, mas também queremos ter o carinho do terreno para nos apoiar nas nossas ideias, pelo menos neste mandato. Muito obrigado, Sr. António José Branco. Ainda vai ficar connosco, vou-lhe pedir uma mensagem final, mas entretanto vamos ouvir o Coordenador Desportivo Nacional, o Sr. Marco Laranjeira. Marco Laranjeira, muito boa noite. Boa noite. Marco Laranjeira é um colombófilo de Santa Maria da Feira, suponho que não estou errado. Não, está certíssimo. Certíssimo, não é? Foi diretor a nível de coletividade da Associação Colombófila Distrito de Aveiro e agora está na Federação, ocupando o lugar de coordenador desportivo, um lugar muito importante para todos os colombófilos. Marco Laranjeira, quais são realmente as funções do coordenador desportivo da Federação? Ora, boa noite e aproveitar para lhe dar os parabéns pela iniciativa da divulgação do nosso desporto e à Associação do Porto por abraçar este projeto. Respondendo à sua pergunta, acho que todo o trabalho de uma direção é fundamental. O Coordenador Desportivo Nacional, como diz a própria palavra, a nível de desporto, tudo que seja recenseamentos, calendários, locais de solta e as mais diversas situações que possam aparecer em coletividades do vizinho, porque o povo entrou, porque não tem o relógio, etc, 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 são tratados nesse âmbito. É um assunto ou uma parte, uma pasta, se quiser assim chamar, abrangente, que envolve uma série de situações. Não está só envolta na própria corrida, digamos assim, mas numa série de questões para chegar até à corrida. Claro. Muitos dos colombófilos questionam-se se o tempo está mau aqui, em Espanha, principalmente, nos locais de solta em Espanha. Se o tempo não está em condições, não há condições de solta num determinado local, porque é que não se pode passar para outro 10 km ao lado? Isto tem a ver com a certificação de locais de solta. Sim. Pode-me explicar um bocadinho como é que isso funciona e se é fácil conseguir a autorização para locais de solta em Espanha? Não é nada fácil. Isso é uma dor de cabeça semanal para uma série de pessoas. Para o colombófilo que está em sua casa, no seu pombal, para ele é uma coisa simples. Se não soltar em Vila Nova de Gaia, soltar no aeroporto. Se não soltar nos Carvalhos, solta em São Mamede e Festa. E não funciona assim. Principalmente quando nós portugueses invadimos o território. E isto das invasões está a dar um bocado de problemas a nível mundial. E nesta questão dos espanhóis, eles trabalham de uma forma diferente, em que a nossa parte é regulada pela parte governamental pelo desporto e eles são regidos pela uma parte de saúde e veterinária. Nós temos um parceiro muito fantástico, a quem a Federação, desde que estamos há pouco tempo, não nos cansamos de agradecer, que é a DGAP. Que a DGAP é uma parceira fundamental para, em conjunto com os seus homólogos espanhóis, conseguir as certificações e essas autorizações. Quando questiona se é fácil, por exemplo, em determinados locais, é difícil. Para ter uma noção, já este ano aconteceu que uma associação fez uma prova de um local, tinha o mesmo local definido na semana seguinte e não foi aprovado. Por mais explicações que demos, que
portanto que estava tudo salvaguardado em termos de higiene, em termos de transporte, mas não foi autorizado. Portanto, a autorização era para aquela data. Foi naquela data e não obtivemos mais autorização. Há também situações que nós vimos e tem vindo a ser, agora não, penso que está mais ou menos controlado, se é assim que se possa dizer, com esta gripe que surgiu, e há locais, focos que vão surgindo com novos locais que são impedidos. Várias associações ao longo deste ano que tinham locais que todos os anos soltavam de um determinado local. Por exemplo, nós agora estamos, acho que na Oliveira do Douro, todos os anos havia 2 ou 3 soltas em Oliveira do Douro. É muito provável que às vezes não aconteça, e na cabeça ou no pensamento dos colombófilos, eles não chegam à realidade que é alguém do local, da parte veterinária, que não quer lá pôr, ou não quer que se efetue lá soltas de pombos. Vão pensar que é um dirigente que por A mais B, que lhe dá jeito, ou para fazer um amigo, e essa não é a realidade. Deixar aqui uma mensagem clara, que apesar de todos os esforços que têm feito, e acredito que são muito, as coisas não são fáceis para alcançar autorizações, principalmente em território espanhol e em algumas regiões autónomas. E no caso de Portugal? É mais facilitado? No caso de Portugal é mais fácil. Não quer dizer que não seja impeditivo. Por exemplo, há certos e determinados locais que se conseguia soltar e agora não se consegue soltar. Por exemplo, ainda esta semana eu vi uma atualização. Desde miúdo que eu via falar o meu avô que tinha pombos em Vila Real de Santo António, e é um local que está proibido. E todo ano colocámos a questão se já estava libertado. As autorizações em Portugal são passadas pela DGAV. Sim. Tem que passar pela Eles DGAV. sugerem que não façam soltas em determinados locais, em determinadas freguesias especificadas. Voltando às soltas em território espanhol, que a maior parte, há muitas associações que só fazem muitos concursos semanalmente lá, não é? No caso de um concurso que está programado, por exemplo, ao próximo fim de semana, e as autoridades espanholas não permitem, qual é o protocolo que se segue? A Federação sugere outros locais? Assim, alguma flexibilidade, ou tem-se conseguido alcançar alguma flexibilidade quando a meteorologia não o permite. Portanto, a gente consegue justificar que naquele local não vamos encontrar as melhores condições a nível de segurança para efetuar uma solta, e com base nesse fundamento a gente tenta encontrar um outro local que nos permita toda essa segurança, e justificamos perante as autoridades veterinárias de Espanha essa situação. Algumas que são sensíveis e outras não são tão sensíveis. Quando isso acontece, a pessoa que está à frente da associação tem conhecimento dos locais, porque normalmente quando se fazem os calendários vai-se verificar os locais e tenta mudar ou alterar o local para um local que já conheça e que, sobretudo, naquele fim de semana específico em que as condições meteorológicas não são as mais propícias para a prática, vale garantir uma solta em segurança. Sim. Não seria uma boa, dadas essas dificuldades que que se repetem ano após ano, não seria preferível eleger determinados locais como a primeira opção, por facilidade de contacto com as autoridades espanholas, e não alargar o número de locais de solta em Espanha? Assim, poderia ser uma possibilidade em que, digamos que, por exemplo, nós temos muitas dificuldades em Castelo e León. Em Castelo e León a dificuldade é crescer. E podia-se definir locais, por exemplo, 3 locais, ali na zona de Salamanca, na Aranda de Bracamonte e outro local. Mas às vezes não se consegue, não é aquilo que eu disse há pouco. Nesta semana está autorizado e na semana a seguir não está autorizado.
É um trabalho que tem que se fazer certo. mais em cima, exatamente. mais em cima, não é? Até ao momento tem havido, existe boa relação com a Federação também Espanhola, e que nós também, deixar aqui também um agradecimento da nossa parte, da Federação Portuguesa de Clombofilia à Federação Espanhola, que também tem contribuído e junto das entidades para que se possam efetuar as soltas semanais. A Federação tem aconselhado as demais associações, em que há várias regiões autónomas, a Extremadura, Andaluzia, Castilla-La Mancha, para darem preferência a esses locais, em contrapartida, por exemplo, de Castilla e Leão, que tem sido, ou que tem-se verificado, em onde existem mais casos, em que há mais rejeições para as autorizações. Não é nosso papel definir os locais, Claro, as associações. podem aconselhar, com certeza. Não é? Mas esse papel a Federação tem feito. Claro. Queremos avançar um bocadinho sobre as provas nacionais de Valência e Barcelona. O ano passado não foram realizadas, deixaram assim um bocadinho de desgosto nos colombófilos, que gostam todos deste tipo de provas, não é? Em que todo o país, Portugal continental neste caso, está focado no mesmo dia, na mesma hora, numa solta. Todos unidos, não só numa só causa. Bom, efetivamente o ano passado não foi possível realizar por vários fatores. Nós, a Federação, estamos a tentar fazer um pacto com São Pedro para nos permitir fazer esses dois enormes eventos. Não depende de nós. Já estamos a trabalhar nesse sentido. Valência está já aí ao virar da esquina. E O local de solta de Valência já está definido? Já está definido. Pode avançar, qual é? Posso, não é segredo. Nós definimos a direção em consonância com a Federação Espanhola, que nos vai dar um auxílio extraordinário, que o local será junto ao aeródromo. La Línia. Líria. Portanto, havia duas opções. Até então temos optado por Líria ou por Cheste. Cheste, para dar um ponto de referência, é junto ao autódromo. O sítio do autódromo tem algumas, não nos dá-se garantias, porque se poderá ser alugado ou requisitado, e nós ficamos para segundo plano. O aeródromo, em termos logísticos, dá-nos mais garantias, é um espaço extraordinário, e em que a Federação Espanhola nos ficou de ajudar, principalmente ali nos acessos e depois na logística, até para receber os delegados e motoristas. Exato. E no que diz respeito a Barcelona? No que diz respeito a Barcelona, já há local, não? Definido ainda não. Vamos por etapas. Valência E depois pensa-se no Barcelona. Muito bem. Muito obrigado pela sua colaboração e felicidades por este mandato. Obrigado. Voltando ao Presidente da Federação Portuguesa de Clombofilia, António José Branco, pedia-lhe uma mensagem final aos clombófilos portugueses, nomeadamente aos que foram afetados pela tempestade de Christine. No seu discurso, no ato de posse, referiu-se a isso, referiu-se que o Fundo de Solidariedade seria disponibilizado, quer-nos... Sim, isso é um assunto também que nos é muito caro. Eu referi isso no meu discurso de tomada de posse. Já articulei inclusivamente com os presidentes, quer da Federação, da Associação de Lisboa, mais na Zona Oeste, podia ser ali ter alguns problemas com alguns pombais. O que me foi reportado é que na Zona Oeste não houve nenhum pombal afetado, portanto, em toda aquela zona ali tanto do Oeste, mas da Associação de Lisboa. Também tive uma longa conversa com o presidente da Associação de Leiria,
Aí as coisas estão inclusivamente mais complicadas. Disponibilizamos inclusivamente o Fundo de Solidariedade para apoiar estes combófilos. Portanto, há regras que estão previamente definidas, foi tudo enviado para a própria associação. Se for necessário aumentar o que está em orçamento relativamente a esse apoio, a Federação irá fazer tudo para aumentar inclusivamente a parte orçamental e para apoiar efetivamente os combófilos. Eu acho que daquilo que depender da Federação Portuguesa de Combofilia, num combófilo deixa de praticar o desporto porque lhe falta uma telha, ou falta uma chapa, ou falta se não ficar com um pombal totalmente as aves ficam protegidas. Mas pelo menos as aves e naquilo que for necessário, a Federação está cá para inclusivamente apoiar os combófilos que por essa razão foram fustigados pela tempestade. Dizer também aos combófilos que, da minha parte, liderando a Federação, eu estou numa missão do Pombo Correio, que fique bem claro que eu não vim para a Federação contra ninguém, vim pelos combófilos, vim para a Federação, não foi para ganhar dinheiro, portanto, que fique bem claro. Não evitem essas bocas e os Facebooks a dizer que, no meu caso particular e aqueles que trabalham comigo, a gente não se vem aproveitar da Federação. Eu não quero um cêntimo daquilo que é a Federação. Vamos tentar gerir a Federação. Eu tenho, portanto, a minha formação é de gestão de empresas, estou ligado um pouco a essa área e, como sabe, eu também fui diretor bancário durante muitos anos. Eu tenho sempre uma preocupação por onde tenho passado em que as instituições têm que ser sustentáveis e têm que ser rentáveis. Eu olho para a Federação nesse sentido, com contas certas, com terem músculo, inclusivamente, para dar continuidade e para poder ajudar, porque se estivermos numa empresa onde dê prejuízo e vamos comendo aquilo que são as gorduras, desculpem o termo, das próprias empresas, e no caso concreto da Federação, não podemos ajudar ninguém e isto torna-se complicado. Portanto, essa é uma grande preocupação de manter a Federação de uma certa forma sólida. Eu acho que vamos ter um congresso, já está marcado para o dia 31 de março. Ainda falta-me reunir com o ROC o fecho das contas de 2025, também para dizer que as coisas correram bem em 2025, independentemente de termos Mira, que não foi um dos melhores anos que tivemos relativamente Mira, mas as coisas estão também equilibradas e portanto, é este desígnio que queremos para a Combofilia Nacional. Agora, podem contar com esta direção, podem contar comigo. Eu não quero ficar eternamente na Federação, as instituições ficam, as pessoas passam. Sim, e o que queremos é que eu queria passar de uma forma despercebida, portanto não venho cá para ter louros nem tudo mais, mas para deixar uma instituição no mínimo como está ou melhorar naquilo que for possível. Muito bem. Este foi o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia, um programa extra, gravado no serão do dia 4 de março de 2026. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Muito obrigado a quem nos teve a paciência de nos escutar. Até sempre. E o mundo combófilo pode estar à disposição também da Federação e a gente também pode ajudar naquilo que for necessário. Sim. Muito obrigado. Mm-hmm.